nós estamos também trazendo uma palavra de um novo momento, uma nova etapa da nossa vida, tanto ministerial, pessoal, familiar, e assim como a vida é de etapas. E então aprove também a graça de Deus nos permitir que para esse momento chegássemos aqui para então entregar a presidência da igreja, a nossa convenção, para uma nova etapa na nossa vida. Vai sair, espírito maligno! Meus amigos, andei pegando um bronzeado, queimei a cara. Há umas 2, quase 3 semanas eu tentando fazer uma fachada de um muro, né? Pra quem acha que eu só fico dentro de um quarto gravando vídeo, não. Acabei levando uma queimada na cara. E hoje, quando eu resolvi abrir a minha caixa de e-mail, meus amigos, tem muito e-mail aqui. Um deles me chamou a atenção na verdade, o cara mandou 2 e hoje, segunda-feira, ele mandou o terceiro, às 11h41 da manhã. Fala, Zaio, bom dia, graça e paz. Não sei se chegou a analisar o último e-mail. Não, porque eu estava em outra função. Que lhe enviei, mas está dando muito o que falar essa posse e jubilação em Gravataí, Rio Grande do Sul. Questão de idade do jubilado. Jubilado entre aspas. Ele enriqueceu às custas da igreja, mora no condomínio mais caro de Gravataí, não ganha menos de 30 mil reais por mês. Meus amigos, se você não se ligou, nós estamos falando de CIAPADERJ, Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul. E o e-mail continua aqui finalizando, mas principalmente pela hipocrisia do presidente, que quando foi eleito pela primeira vez dizia que iria combater o nepotismo e iria acabar com o favorecimento de parentes na convenção. E o que ele acabou fazendo? Jubilando um pastor, para quê? Para pôr o filho. Daí eu fui olhar o outro e-mail, que foi enviado, na verdade, 4/12. Eu peço até desculpa por não ter lido. Estava em outra função. Já deixa o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo, que é importante, ajuda a divulgar, porque dá trabalho para gravar vídeo, meus amigos. Tem que tirar tempo, tem que administrar o tempo em outras funções, e nós estamos aqui para atender e ser a voz de muita gente que ainda acredita que o sistema religioso tem salvação. Eu aqui não acredito, mas dou a minha voz. Pode criticar, falar o que quiser, mas esse é o meu trabalho. O e-mail diz assim, ó: graça e paz. Acabou de sair o edital de posse mais absurdo dos últimos tempos. Ocasião em que o filho do atual presidente da convenção, Geraldino Júnior, vai assumir um dos maiores e mais bem remunerado campo do Estado. E aqui eu lembro um detalhe. Se vocês não se atentaram à visita, à aproximação do presidente da convenção do Rio Grande do Sul com o estado de Santa Catarina, que inclusive tem fotos, né, da presença do presidente do estado de Santa Catarina na convenção do estado do Rio Grande do Sul, pode ter certeza que ele foi lá dar dicas. Se isso não acontecia e começou a acontecer, é porque em Santa Catarina isso aqui já é normal. Eles estão nas melhores cidades e colocam os filhos nas melhores cidades. E quando ele se jubila, ou quando aparece um campo melhor, alguém se jubila e aparece um campo melhor, vai alguém da família para esse campo e eles vão dominando as maiores igrejas, e os menores, cara, eles ficam jogando para lá e para cá e mandando em todo mundo. Aquela velha história que nós já sabemos como acontece dentro das convenções da Assembleia de Deus, principalmente aqui no Sul. Aí ele segue com a pergunta: o que a convenção virou? Qual foi o critério para a escolha de alguém que sequer foi pastor de algum campo missionário, mas antes viveu sempre às custas do pai? Já denunciamos ele aqui por ser filho do presidente, goza de privilégios dentro e fora da convenção. Um camarada preguiçoso que se formou em direito, mas sequer tentou passar na OAB. Mas claro, desde Erechim, o Juninho ganha um belíssimo salário como pastor auxiliar. Trabalhar para quê? Acordar cedo? Nunca. Pode perguntar para qualquer um aqui de Guaíba e saberão o que estamos dizendo. A CIAPADERJ se tornou a mais politiqueira e
neopotista de todas as convenções assembleianas do Brasil. Eu acho que não, Santa Catarina está ganhando, tá? Porque eles fazem isso há muitos anos. Homens são escolhidos por conveniência, não por chamado. Que vergonha. A igreja de Gravataí sofreu anos com a ausência do seu pastor-presidente, que no auge dos seus 60 anos decidiu se jubilar, ganhando um altíssimo salário. Claro, ou tu acha que essa troca não vai rolar um favorzinho para sempre? O pior é ver um cara que é vice-presidente da convenção e que se sabe que a idade mínima para se jubilar é 65 anos. Pedir jubilação, pelo menos agora, o milionário pastor poderá viajar sem ninguém ficar em cima, pois viajava mais do que ficava na igreja. Esse, abre aspas, lavou a baia, fecha aspas. Lavou a baia é um ditado do gaúcho, né? Tipo assim, tirou proveito. Lavou a baia. Às custas dos dízimos, viajando para o exterior 3 a 4 vezes por ano e comprando pastores de campus missionário com a mesada de 300 pila em época de eleição. Isso aqui é acusações fortes, né, cara? Que a gente sabe que acontece. E acontece a começar lá do alto escalão, lá da CGADB, tá? No que a Ciapaderj se tornou um botequim fraternal que beneficia aliados do presidente que sequer tem chamado para presidir igreja. Basta observar que a maioria das igrejas estão acabadas. Que tristeza! Guaíba se despede de um encostado que mamava por ser filho do presidente e agora Gravataí vai ter 2 jubilados, pai e filho. Abre parênteses, porque antes do Paulão, o pai dele já havia se jubilado com um salário bem generoso. Fecha parênteses. É um pastor que nunca foi pastor de verdade, que presentão de Natal, amigos, vai passar o Natal cantando Jingle Bell com barulhos de moedas, né, cara? Porque esse e outros motivos, a instituição Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul está onde está, morrendo enquanto seus presidentes, com seus altos salários, decidem tudo sem a direção de Deus. Daí aqui está o edital, que pelo que eu entendi, é hoje, se eu não estou equivocado, até recebi um recado lá na outra rede que diz o seguinte: congreguei com eles em Erechim, fui batizado pelo Geraldino. O que esse texto diz é pura verdade, mas tem muitos da igreja que idolatram tanto um como o outro. Erechim era conhecido pelos pomposos congressos, com famosos e mimos até banhado a ouro para os pregadores. Meu Deus do céu. Sempre ostentando nas costas dos fiéis. Óbvio, né? Depois, quando entrou o pastor Aleino em Erechim, muita coisa mudou. Houve corte de salário do pastor presidente e foi aumentando o salário dos pastores das congregações. O salário da secretaria também diminuiu, pois quando era filha do Geraldino, que é o presidente da Ciapaderj, falavam que passava de 5 mil reais. E encerra dizendo uma vergonha. A verdade é, meus amigos, que a Ciapaderj, agora por último, está deixando claro que a questão do nepotismo não é um erro, ou seja, é tradição familiar. Porque o herdeiro oficial do trono, né, o senhor Geraldino Júnior, vai assumir um dos maiores campos, ou seja, um dos que mais paga bem o salário pastoral. E eu digo assumir é só o modo de dizer. Por quê? Porque percebe-se que já se tornou, né, algo familiar. E eles vão fazer de tudo para não largar o osso. Ou seja, mais uma vez, empresa de família, se apropriando como líderes direcionados por Deus em cima de uma instituição que quem manda seria o povo, democraticamente aberta para outras chapas concorrer, sem politicagem, com a direção de Deus. O problema é que existe uma politicagem nos bastidores e sempre o mesmo acaba assumindo a presidência e é a vontade de Deus, é o que eles falam, mas a vontade de Deus é outra coisa.
E não adianta querer desmoralizar o meu trabalho aqui, conforme eu já fui informado, que diz que estão desmoralizando, assim como fazem sempre reuniões de obreiro e falo da minha vida, né, inventam histórias a respeito de mim para descredibilizar a minha fala. Mas a verdade, o fato é que as Assembleias de Deus se tornaram empresas familiares, de interesse familiar. E eles vão fazer de tudo para manter os filhos, netos, enfim, genros no comando. Porque só assim eles vão conseguir garantir uma aposentadoria lá na frente muito bem gorda. E gordura, diga-se de passagem, da lã das ovelhas. Até quando a fé vai continuar servindo de biombo, puxadinho para acordos de bastidores dentro da Assembleia de Deus? Até quando cargos serão herdados como se fosse sobrenome de família? Hoje você não consegue mais desvencilhar o sobrenome Bezerra da Costa da CGADB, por exemplo, da Assembleia de Deus São Paulo. Tanto que no Brasil inteiro, falou de Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Belém, São Paulo, vem na cabeça os Bezerra. Você entendeu? E é o que está acontecendo nos estados. E o Rio Grande do Sul não é diferente, meus amigos. E eu deixo uma pergunta aqui, a igreja vai seguir fazendo vista grossa para isso, cara? Enquanto seus líderes transformam missão em negócio? E depois somos nós que não temos credibilidade, né? Isso que é o mais irônico na história toda. Deixe seu comentário aí embaixo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, espero que esse vídeo sirva ainda. Se é hoje à noite a transição de cargo de igrejas, né, da transição de liderança, esperamos que alcance o seu objetivo, senão vai ficar aqui registrado esse conteúdo de alerta, expondo uma realidade, cara, que muita gente não sabe. Mais um filho de pastor assumindo uma mega igreja, considerada uma das maiores, maior financeiramente também, e uma jubilação que fica muitos questionamentos. Deixe o seu comentário embaixo se você concorda comigo, que isso já virou uma patifaria há muito tempo. E para quem acreditou que o senhor Geraldino iria ser diferente como líder da convenção, não. Infelizmente, para decepção de muita gente, está sendo pior do que os que passaram. Por quê? Mentiu para se eleger, no final das contas está fazendo a mesma coisa que os seus passados líderes fizeram. Em cima de uma mentira, conseguiu chegar no poder e agora está aí, preparando a cama para a família. Infelizmente, é decepcionante. Por isso eu sempre digo aqui que eu não vejo solução mais para esse meio. Mas enfim, estamos sendo a voz de muita gente que ainda acredita que é a solução e é para isso que nós estamos batendo nessa tecla. Deixe o seu comentário embaixo, que é importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.